Oi, profs! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia de dinâmica para você fazer com a sua turma. É uma dinâmica bem versátil que você consegue usar no início do ano, de repente, para apresentação da turma, para você conhecer o seu grupo, ou também para você usar como uma medida de intervenção. De repente, você percebe ali algum comportamento na turma que você queira trabalhar em relação ao respeito às diferenças, em relação à tratativa dos alunos, e a gente consegue trazer essa abordagem usando essa dinâmica que eu vou apresentar para vocês. Essa dinâmica é a dinâmica do aquário, a dinâmica dos peixinhos, ou somos todos diferentes, você pode usar aí diversos formatos. E aí você entrega um aquário para criança vazio, né? A impressão de um aquário vazio para criança, e você vai pedir para que cada uma faça o desenho de um peixe. Então as crianças vão fazer, cada uma vai fazer o seu peixinho. Esse aqui eu pedi para minha filha fazer, ficou lindo, né? E cada criança vai fazer um peixinho diferente. Então, quando todas finalizarem, você vai pedir para que elas coloquem na lousa. Então, a gente vai colar na lousa todos os peixinhos, todos os aquários feitos ali pelas crianças. E depois desse momento é onde a gente traz essa roda de conversa com eles, em que a gente senta no chão e explica para eles a importância do respeito às diferenças. Que assim como você deu o mesmo comando e cada um fez um peixinho diferente um do outro, cada criança do grupo é diferente uma da outra, cada criança tem as suas características específicas, cada criança tem as suas ideias que podem ser diferentes, tem as suas limitações também, então a gente consegue trazer essa abordagem com eles no sentido de que somos todos diferentes e todos merecemos o mesmo respeito. Por isso que eu disse lá no início do vídeo que é uma dinâmica bem versátil que a gente pode fazer com apresentação de grupo. Eu já fiz essa dinâmica para abertura, né, ali de conhecimento do ano letivo com as crianças, primeiros dias de aula, mas também é uma dinâmica interessante para que a gente possa trazer essa conversa com as crianças. Eu sei que o ano letivo já começou, né? Mas de repente você tem uma turminha que tem uma tratativa diferente entre eles, uma tratativa difícil em relação ao respeito às diferenças, em como o outro se comporta, em como o outro aprende, em relação a até mesmo às características físicas uns dos outros. E a gente precisa fazer essa intervenção de uma forma mais precisa, mais consolidada, mas também a gente consegue trazer com essa dinâmica, a leveza de abordar esse assunto com eles, fazendo-os refletir que nem todo peixinho é igual, assim como eles também não são, e que tá tudo bem ser diferente. Depois que eu termino essa parte de colocar aí, né, fazer um grande painel na lousa, ou você pode deixar também na parede da sua sala em outro momento, que se você tiver espaço, deixa lá na lousa. Eu peço para que eles procurem no dicionário. Eu gosto muito de usar o dicionário, tanto que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como eu conduzo a palavra do dia com eles. Eu uso bastante o dicionário, tenho esse hábito em sala de aula, desde que eu trabalhava com turma de terceiro ano, não só agora que eu estou com quinto ano. Então, o dicionário ele pode se fazer presente em diversas rotinas, independente da série que você estiver trabalhando. E eu peço para que eles procurem no dicionário o significado da palavra individualidade. E é onde eles vão registrar ali o significado dessa palavra, para que a gente possa trabalhar também esse conceito do que é a individualidade, né? O que corresponde à individualidade de cada ser humano e como nós devemos nos portar em relação ao respeito às diferenças, né? Cada criança tem o seu espaço, cada criança tem o seu lugar. Tem um livro também muito interessante que dá para a gente fazer essa leitura de abertura, que é o Somos Todos Extraordinários. Eu não trouxe aqui, o meu ficou na escola, mas é um livro muito interessante que vocês podem também usar como abertura, como ponte para trazer esse assunto com as crianças e consolidando aí essa ideia com eles, trazendo essa abordagem, né? Afinal de contas, a gente lida ali o tempo todo com crianças que são diferentes, com crianças que têm comportamentos, que têm culturas, que têm hábitos, que têm educações diferentes, mas que todos merecem ser respeitados, para que o convívio seja saudável, para que todos tenham ali os seus direitos garantidos. Então, eu trouxe essa ideia para você, espero que você goste, e eu vou trazer mais algumas dinâmicas aqui no canal que você pode usar aí com as suas turmas durante o ano, como forma não só de apresentação, né, como eu mencionei, mas também como forma de trazer assuntos para que sejam abordados com a turma, assuntos que precisam ser abordados com a turma de uma maneira leve, mas que precisam ser tratados para ajuste de condutas e de comportamentos, tá bom? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma quando eu percebo assim que a turma tem um comportamento específico que a gente precisa conduzir,
né, para um outro caminho, que a gente precisa intervir, que a gente precisa ajudá-los, né? Então eu gosto de trazer essas dinâmicas para que a gente possa, a partir delas, trazer essa conversa que vai percorrer por muito tempo, né? A gente sabe que não é uma dinâmica que vai resolver a conduta, a postura das crianças, não é disso que eu estou falando. Mas é uma maneira da gente começar, iniciar, né, esse trabalho, esse projeto aí em relação a essas intervenções que vira e mexe a gente precisa fazer na sala de aula em relação à postura, à conduta das crianças. Então ficou essa sugestão, espero que vocês tenham gostado e já se inscreve aqui porque eu vou trazer outras dinâmicas como sugestão para que vocês apliquem aí em sala de aula, coisas que eu já fiz com as minhas turmas e funcionou. E eu espero que seja útil para vocês de alguma forma. Eu te vejo no próximo vídeo.